Rapaziada, bora ver se ações de rivais após sair na mídia que o Dorival já está acertado com o Corinthians aí, que pode ser anunciado daqui a alguns dias aí. Teve reações dos rivais, principalmente dos São Paulinos, que ficaram com raiva, que queria que o Dorival treinasse aí o São Paulo, e muitas sessões aí pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve e bora ver como os caras reagiram com o Dorival no Corinthians. O novo treinador do Corinthians é Dorival Júnior, mano. Deve ser anunciado hoje, nessa sexta-feira. O Corinthians deu, entre aspas, um chapéu no São Paulo, né? Jornalistas aí falando que se o Zubeldia caísse, Dorival Júnior seria o principal nome para assumir o comando técnico de São Paulo, mas como o Zubeldia ainda não caiu, o Corinthians... Acho que o Corinthians também mandou embora o Ramon Dias. Porque tinha nomes do mercado que poderia, que talvez dá para ele pegar, com medo também dos outros times ir atrás. O Grêmio tá sem treinador, o Santos tá sem treinador, o Corinthians sabe que o Zubeldia tá na corda bamba e que o Dorival é um nome forte no São Paulo. O Augusto Melo fez o quê? Vou mandar o Ramon Dias embora, mano, e vou pegar o Dorival, senão o outro vai pegar. É isso que ele fez e deu certo. O Dorival Júnior deve ser novo treinador do Corinthians. Dorival é bom treinador, velho. É bom. Dos nomes que tinha disponível, Tite, Diniz, Dorival, Mano Menezes. O Dorival é o principal nome aí. Tem o Tite, né? O Tite tem a história no Corinthians, mas ele é mais caro. O Tite é mais caro, né? Então, mas tá aí, o Corinthians vai em Dorival Júnior, que deve já... Tá todo mundo noticiando aí que ele já deve estar no banco de reserva na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, novo treinador do Corinthians. Estão falando em que vai ganhar mais de 2 milhões aí, mano. Aí já é outra história. Dorival, novo treinador do Corinthians, deve ser anunciado nessa sexta-feira. Dorival pode estar indo pro Corinthians. Galera, o roteiro que eu falei no último vídeo, aí ó, o roteiro tá na nossa cara, cara. Na nossa cara. E qual foi o roteiro que eu falei? Eu falei no último vídeo assim, tá na cara o que vai acontecer. O São Paulo vai acabar sem Zubeldia e sem Dorival naquela luta louca pro treinador. Tá na cara, cara. Sabe por quê? Porque a diretoria não tem convicção no que estão fazendo. Não tem convicção no que estão fazendo. O senhor Belmonte deu uma entrevista ridícula, na minha opinião, antes do jogo São Paulo e Cruzeiro, falando que o Zubeldia vai descer aqui no próximo domingo como treinador do São Paulo no jogo contra o Santos. Como diretor de futebol de São Paulo, dá uma declaração daquela, faltando uma semana pro jogo, e o São Paulo vai perder o Dorival pro Corinthians, tá? O Corinthians já tem o seu novo treinador e agora o Corinthians acertou em cheio na contratação do seu novo técnico. Após a saída do Ramon Dias, é oficial e o Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. E aqui o Corinthians acertou demais. Ah, mas o Dorival Júnior não foi bem na seleção brasileira. Agora nós não estamos mais falando de seleção, nós estamos falando de clube. E se você for pegar os últimos trabalhos do Dorival Júnior em clubes, foi campeão com o Flamengo da Libertadores e Copa do Brasil, com o Flamengo jogando muito. Foi campeão de um título inédito com o São Paulo da Copa do Brasil. Foi para a seleção brasileira, não deu muito certo na seleção. Mas se tratando de clubes, o Dorival Júnior é um excelente treinador e o Corinthians acertou em cheio. Lembrando, tá? Que já é oficial, o Dorival Júnior já é o técnico do Corinthians e vai assumir o comando do clube. E o Corinthians tem um bom elenco, tem bons jogadores e com um técnico do nível do Dorival para o futebol brasileiro, que é um excelente treinador, o Corinthians tem tudo para fazer uma excelente temporada. O Dorival é isso, ele vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa tá tomando muito gol, peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou eu vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né, sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe
que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera, receber o apoio da galera, a torcida apoiando o tempo inteiro, a pressão nas entrevistas do torcedor. O cara que não vivenciou essa experiência, ele ainda é um menino, né, como a gente brinca, né? Então, o Dorival Júnior está disposto a isso, foi contratado, deu o primeiro aceite, e agora, o que está rolando? Troca de minuta, exigência para lá, exigência para cá, metas estabelecidas, contratações, eu quero isso, eu quero aquilo, pum, 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 mas ele já topou. E aí não sei se ele comunicou com Casares, se ele disse, chegaram antes e tal, porque eles tinham ele tinha dado uma prioridade ao São Paulo, só que o São Paulo não se mexeu, e o Corinthians sim. Por isso que o Corinthians está tirando o Dorival Júnior do mercado. A gente não pode cravar porque não está assinado no papel, né? Mas a tendência, por tudo que tá, pelas informações que a gente colheu, é que nessa sexta-feira, o Dorival será anunciado. Não é possível. Não é possível. O pior aconteceu, meu Deus do céu. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, segundo a revista Placar. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Segundo a revista Placar, Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, aceitou a proposta do Corinthians e já vai assinar contrato amanhã, cara, sexta-feira. Mano, agora moiou, mano. O Dorival pegou o Flamengo, que não tava jogando bem, arrumou o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores. Chegou no São Paulo, o São Paulo tava mal, pegou o time do São Paulo muito inferior ao elenco do Corinthians, que é hoje, foi lá e ganhou a Copa do Brasil. O que esse Dorival não vai fazer com esse time do Corinthians, mano? O que ele não vai fazer com o Corinthians, mano? Com Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, Coronado, Carrídio, José Martins. Mano, moiou, viu? Moiou. Esse Dorival vai arrumar a casinha do Corinthians. Moiou, mano. Meu Deus do céu, o Corinthians agiu rápido, mano. Poxa, São Paulo, que vacilo, mano. Vamos lá falar sobre Dorival Júnior, cara. É o seguinte, Dorival Júnior recusou o Santos, recusou o Grêmio e agora tem um monte de jornalista falando que ele aceitaria ir pro Corinthians. Só que tem um seguinte papo aqui, meu irmão. Dorival Júnior disse que a prioridade era o São Paulo. Zubeldia está para cair. E esse tanto de jornalista soltando esse monte de notícia, eu acho que é só uma pressão pro São Paulo mandar logo o Zubeldia embora e contratar logo o Dorival Júnior. Só que tem outro caso. Caso o Dorival Júnior se concretize essa notícia dele ir pro Corinthians, ele perde totalmente o respeito do São Paulo e dos torcedores são paulinos. Sim, porque aí além dele trair o São Paulo, ele largou o São Paulo na mão e não vai voltar para arrumar o que ele deveria ter continuado. Essa é a minha opinião e quero saber da opinião de vocês nos comentários. Na minha opinião, isso é só uma pressão para mandar logo o Zubeldia embora. Ele disse que só aceitaria um clube e negociaria com um clube após o dia 20, que ele disse para sua família, ele tem um cumprimento com a sua família também, só começaria a conversar sobre o seu futuro pós-Páscoa. E aí eu te pergunto, essa notícia é fake? Sim ou claro? Rapaziada, já comentou a opinião de vocês, o que vocês acham sobre Dorival, saiu fora, Ramon Dias e Dorival Júnior, depois que é da seleção brasileira aí, tá pensando, né, eles pensou, né, teve proposta do Fluminense aí antes, do Corinthians, até mesmo do São Paulo, né, que quer o Zubeldia fora, mas ele já escolheu o Corinthians, né, a notícia do Placar já falou que já assinou hoje, e provavelmente no próximo dia aí vai ser anunciado, né, provavelmente depois do jogo de sábado, que Dorival treina o Corinthians. Comenta sua opinião, se vocês gostam do Dorival ou não. Tamo junto, falou!